Boa tarde, alunos da aula de arte desta semana do quarto ano. Hoje nós vamos falar sobre roda de leitura, olhando do alto, a arte de todos os tamanhos. Vamos ler das páginas 164 a 167 depois que acabar a aula, ok? Então vamos lá. Vocês viram no início desse capítulo que nós vimos uma obra de Ron Mueck e outra de Cacá Bicalho, onde tinha uma senhora de pé e enorme, uma estátua de uma senhora de pé e pessoas admirando ela para mostrar uma proporção do tamanho da obra deste artista. Cada um deles faz trabalhos de diferentes tamanhos, organizando os elementos em escalas diferentes. Lembram-se que nós falamos da escala. Mueck representa pessoas que podem ser muito maiores, como aquela senhora do vídeo da semana passada, que nós, ou bem menores que nós. Já Bicalho faz seus trabalhos em uma escala de miniaturas. Lembram-se que era aquele fóssil construído com miniaturas e pessoas observando a obra? Então, eram aqueles trabalhos. O que será que acontece na obra representada aqui, pessoal? Vamos observar ela e depois vamos conversar um pouquinho. Olha a proporção aqui, ó, do tamanho do pente, olhem os detalhes, isso aqui é uma pintura, vejam a perfeição dos detalhes. Um pente, antigamente se falava esse estilo casco de tartaruga, quando se imitava um casco de tartaruga, era esse estilo do pente, essa pintura do pente. Comparem ele com o tamanho da cama, com o tamanho do quarto, que tem-se uma ideia de profundidade, de escala mesmo, de um quarto. Aí, comparem esse cálice com o tamanho do armário. Olhem o armário, ele reflete a cortina, a janela e também esse puff que está no chão. Vejam lá um pincel de barbear maior que quase o armário, do tamanho desse pente. Então, já no passado, nesse quadro que se chama Valores Pessoais, que foi uma pintura feita em 1952 pelo artista belga René Magritte, muito famoso porque ele causava impacto dentro de pinturas clássicas da época. Magritte se destacava por já causar esse impacto de proporções, de escalas diferentes, né? Causando essa ilusão de ótica. O que parece estranho nessa imagem para vocês? Todos os elementos dessa imagem parecem pertencer à mesma escala de tamanho? Vejam só. Creio que não, né? A cama nos parece menor do que um pente. Um pente parece que ele está numa forma aumentada de tamanho. Em sua opinião, essa imagem seria possível no mundo real? O que vocês acham? Poderia ser feita no mundo real essa imagem? Magritte brincou com isso em pleno ano de 1952. Vocês vejam que choque que ele deve ter dado nas pessoas que estavam acostumadas com pinturas clássicas, com escala também, mas clássicas, cenas pitorescas do cotidiano, e ele entra com essa cena aqui do quadro Valores Pessoais. Magritte deve ter causado bastante polêmica. Agora, olhando do alto, na obra que a gente acabou de ver, Valores Pessoais, apesar do René Magritte construir sua pintura como se fosse uma janela, usando a perspectiva, né? Ele também cria uma relação de escala muito diferente entre os móveis e os objetos presentes no quarto. Então, entre os móveis e os objetos que estariam no quarto, existe uma relação bem diferente de escala.
uns estão maiores proporcionalmente ao tamanho dos móveis do quarto, vejam. Mas ele quis causar essa ilusão de ótica. Mas há outras formas de representar espaços como um quarto, sem usar a perspectiva, mas usando uma escala. É como os arquitetos desenham. Uma das mais conhecidas é a planta baixa, que é essa daqui, ó. A planta baixa é como se fosse um mapa da casa, do quarto, da sala, de uma construção. Como um mapa de uma cidade, a planta baixa de uma casa apresenta um ponto de vista aéreo. Então, é como se eu cortasse a casa, fosse um gigante e visse ela de cima. É como se tudo fosse visto de cima pelo gigante. Além de maquetes e croquis, a planta baixa é uma forma de representar espaços muito usadas, como eu já disse, pelos arquitetos. Então, aqui nós temos a planta baixa de uma casa. Tem o quarto, aqui uma sala, aqui uma cozinha e aqui um outro quarto e o banheiro aqui. Uma planta baixa de uma casa. Agora, nesse espaço aqui, ó, vocês vão desenhar a planta baixa do seu quarto. Lembre-se de considerar a relação de escala entre os elementos. Você não pode fazer, por exemplo, um cabideiro maior que o guarda-roupa. Você tem que manter uma mesma escala, um mesmo padrão. Senão você vai fazer que nem a pintura de Magritte, que ele fez para chocar, fazendo coisas maiores do que o tamanho dos móveis. Então, veja que você, no caso de uma planta baixa, você tem que considerar a relação de escala entre os elementos para não dar aquela proporção que Magritte deu, porque propositalmente ele quis fazer uma obra assim, ok? Arte de todos os tamanhos. Vejam só a perfeição dessa obra aqui. É o Casal Arnolfini. Foi uma pintura feita em 1934 pelo artista flamengo Jan van Eyck. Então, vejam, olha a perfeição de detalhes. Vocês conseguem ver que o casal está na frente e atrás, numa escala diferente, encontram-se um espelho que reflete o casal. Vejam a perfeição dessa obra. O artista retratou o casal numa escala minúscula no espelho, porque eles estariam longe desse espelho, mas eles estariam refletidos. Então, o artista usou várias escalas no mesmo quadro. E aqui está o espelho, que encontra-se ao fundo, mostrando as costas dos personagens, né? Vejam que interessante. O casal Arnolfini, é possível ver a marca do artista, né? Nesse caso dessa obra. Joan van Eyck esteve aqui em 1434. Como eu disse, é possível ver o reflexo da cena pintada pelo artista. Nela se observa o casal de costas. O padre e o pintor ainda estão nessa tela. Olha só, como se refletissem as costas desse casal que aqui nessa obra está de frente. Mas naquele espelho mostra as costas do casal, o padre e o pintor. Ainda aparece na obra aqui. Então, essa obra ela tem cerca de 80 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Mas ela guarda um segredo tão pequeno, que é essa questão do espelho aqui, que só podemos ver exatamente o que está acontecendo, porque aqui seriam as costas daquele casal, com a ajuda de uma lupa. Ao centro da pintura, entre o casal, há um espelho. Nele o artista pintou o reflexo que está aqui. Ou seja, ele fez um retrato dele mesmo pintando o casal. Ele aparece na cena também.
Para que não ficasse dúvida sobre a sua autoria da obra, ainda escreveu um pouco acima do espelho, que escreveu o nome dele aqui em 1434, como dizendo, sou eu mesmo nessa cena em 1434. Incrível, né, pessoal? Pensando que isso foi feito em 1434 e um gênio, esse artista genioso, genial, já tinha essa noção de escala e de ilusão de ótica. Incrível, né? Em pleno século XXI, que nós já estamos, você já viu esculturas feitas de balões de festa de aniversário? Vocês já viram? De que tamanho elas são? São pequenininhas, do tamanho de um balão. Mas um artista estadunidense, Jeff Koons, ele inspirou-se nesses objetos pequenos e frágeis que são os balões, para criar esculturas com mais de 3 metros de altura, gente. Olha que lindo! Felizmente, elas não explodem, que nem os balões, né? Porque elas são feitas de um material com muita resistência. Mas você consegue imaginar o barulho que elas fariam se elas estourassem? Mas parece um balão, né? E ainda um balão super especial, que é aquele balão com cores, né? Dourados, que tem um certo brilho a mais. Então, vocês vejam a tamanha criatividade e choque de escala, podemos falar assim, de um artista mostrando que uma obra pequenininha que muitas crianças ganham quando fazem alguma festa de aniversário pode se transformar em uma obra de exposição que até nos choca ao olhar. Essa escultura foi feita entre 1994 e 2000 pelo artista Jeff Koons, lá nos Estados Unidos. O nome dela é Cão Balão. Bem interessante, né, pessoal? Na próxima aula damos continuidade a essa questão de escala e proporções que muitas vezes causam essa ilusão aos nossos olhos. Até mais, obrigada!